Existe uma dor que nem a justiça consegue alcançar. Quando um filho é assassinado, a sentença pode até ser proferida, mas o silêncio que fica dentro de uma casa nunca é condenado. E é nesse silêncio que muitas famílias passam a procurar respostas que nenhum processo consegue oferecer. Eu sou a Camila Camasmi, esse é o Crimes e Efeitos, e hoje nós estamos num cenário diferente, estamos aqui num layout também diferente, estamos com uma pessoa que eu não estava aguardando ser tão cedo, eu sabia que isso um dia ia acontecer. Nós estamos aqui com o Newton Stuck. Eu vou querer que você se apresente, Newton, para as pessoas, e aí depois eu falo o porquê do nosso bate-papo. Eu sou Newton Stuck, moro aqui no interior de São Paulo, né, próximo a São José do Rio Preto, sou espírita, médium, e o nosso trabalho maior é com a psicografia. Nós viajamos o Brasil levando esse trabalho de cartas, né? Um trabalho, vou dizer, semelhante ao que o Chico Xavier fazia com as cartas, né? Não com a mesma intensidade, porque Chico é o mestre de todos os médiuns, né? Mas nós levamos esse trabalho de consolação, de aproximando as pessoas dos seus entes que hoje estão morando aí no céu, no mundo espiritual, ou em qualquer localidade espiritual que a gente possa compreender. Newton, quando eu fiquei sabendo, né, do seu trabalho, fiquei sabendo do seu dom, que é um dom, eu fiquei um pouco ressabiada, com o pezinho atrás, porque tem toda a ignorância que eu acho que todas as religiões, crenças acabam sofrendo. Mas quando eu entrei no universo dos familiares de vítimas, eu comecei a ver que... Eu sempre imaginei que entre o céu e a terra há mistérios que a gente não conhece, que a gente não entende. Então, isso eu sempre soube. Mas quando eu entrei nesse universo de crimes, quando eu entrei no universo do luto, eu comecei a entender que esses familiares são carentes de acolhimento, de entendimento, de atenção. E às vezes a gente vê que algumas igrejas, assim como a minha, eu sou evangélica, eu acho que isso que é legal, aqui até no nosso bate-papo, eu sou evangélica, sou da Congregação Cristã do Brasil, a gente fala, a pessoa morre e fica adormecido e sei lá Deus quando acorda, vai, no soar das 7 trombetas. Mas eu também sempre achei isso muito vago, né? Muito vago, porque a gente vive uma vida, a gente batalha, a gente luta, e só, acabou. E o depois? E aí, conversando com a Sabrina, que é de Promissão, que foi acolhida, que eu creio hoje, né, pelo tudo que eu vi ali, que essa fé, através do seu dom, hoje mantém pessoas, não só ela, não só o Chiquinho, vivos, mas outras pessoas. E eu comecei a ficar curiosa. E aí eu queria entender esse seu universo. Como começou e se você tem noção do quanto você salva pessoas que estão que estão sobrevivendo, vamos falar assim. Olha, a gente desacreditar é natural, né? Porque tem um ser humano aqui e todo ser humano pode errar e pode querer errar, intencionalmente. No livro A Cabana, a gente tem uma frase, né, um texto que diz assim que toda vez, sempre que existe o livre-arbítrio, a capacidade de decidir, de tomar decisão, de escolher, haverá o mal. Porque nós podemos, então sempre tem que ter um cuidado com essa coisa de mediunidade, de comunicação, porque tem muita gente pilantra, que é bandido, né, de alguma forma, que usa esses recursos. Eu vejo, né, nós temos no nosso Instagram um post fixo de pessoas vendendo cartas, isso não existe, mas vendendo com a minha imagem, um post com a minha foto, com um telefone outro, com a minha imagem, que é reconhecido no meio espírita. Então, a gente vê que tem isso. Então, realmente tem que ter uma cautela, né? Eu acredito em tudo isso, porque eu vejo, comecei vendo e depois estudando. Então, eu tenho uma base
nos dois sentidos. Mas não acredito em qualquer coisa de qualquer um, não. Eu preciso de fundamento. Já atendi muitos casos em que pareciam espirituais e não eram espirituais. Charlatão existe em todas as religiões. Casos de passar na televisão e tudo mais. Então, de espiritualidade assim. Então, quando começou, eu nasci assim, né? E quando chegou na adolescência, eu comecei a ter fenômenos espirituais que não eram explicados na Igreja Católica, aqui onde eu venho, né? Eu tive batizado, crismado, minha família. Então não tinha explicação, entrava como loucura, como problema psiquiátrico. Endemoniado? Endemoniado, principalmente, porque a gente morava no sítio, no campo, né? Não tinha essas informações, o espiritismo não tinha muita divulgação na família, e eu tive que ser levado e ser atendido por muitos médiuns até equilibrar essas forças que eu sentia e que não eram legais, não eram gostosas, não eram bonitas, e eu não desejo para ninguém, porque era algo ruim, que deixava em situação de vexação. Com adolescentes era muito complicado, né? Imagina o tanto de bullying nessa época, né? De pessoas que tinham medo, foi muito... Se até hoje, né, que a gente já tem tantas informações, existe o preconceito? Existe. E nós, aí eu falo nós, trazendo aqui para o lado dos evangélicos, a gente sempre ouve que é o capeta que está fazendo. Então imagina há tanto tempo eu já estou colocando ele, não 100 que não anos, possa fazer, né? Não que não possa, que tem forças do bem e do mal. Com certeza. Então quando eu estudei, aprendi, eu equilibrei isso, já foi para 19 anos, né? Então já tinha aí 6, 7 anos de luta. Eu comecei a dar sentido para isso, né? Com a própria maturidade também, e tornando isso de maneira que servisse para alguma coisa. Mas eu nasci assim, eu sempre fui desse jeito, eu não sei se é diferente, nunca me vi. É claro que a mediunidade, segundo Allan Kardec, todo mundo tem, em graus diferentes. É uma sensibilidade, uma intuição. Para nós é mediunidade, todo mundo tem intuição. Então, esse sentido apurado que a gente vai desenvolvendo é mediunidade para nós. Mediunidade o médium é intermediário de alguma coisa. Como que você lida com o preconceito? O preconceito do seu dom, porque é um dom. Se eu falar uma coisa, vai ser até estranho, mas o único preconceito que eu vivo maior é dentro do meio espírita. Fora eu nunca senti. Porque fora, quem não entende não é preconceito. É ignorância, falta de informação. Então ele não tem preconceito, ele só não conhece. Preconceito é quando você conhece, você cria alguma coisa assim contra para mim. Então no meio espírita, assim, eu vejo pessoas, federações, né, grupos maiores, condenar um trabalho sem nunca ter ido, só porque acha. Isso é preconceito para mim, né? Porque eu posso não gostar de um médico, de um psiquiatra, de um cirurgião, mas eu não posso condenar a medicina. Exatamente. Assim como eles podem não gostar do Newton Stuck, mas não condenar o trabalho da mediunidade, que tem muitos colegas que fazem trabalhos excelentes e também são escrachados assim. Eu vi uma postagem esses dias de um espírita famoso, né? Para mim ele não é porque eu não conheço ele, mas eu sei que ele está nas massas aí. Ele diz assim, desse jeito: você, mãezinha, que perdeu o seu filho, para começar não usa a palavra perdeu, porque não se perde o amor, né? Então ele já está errado. Aí, né? Você que perdeu o seu filho, é justo que você procure um recado do mundo espiritual. E ele enfatiza, do seu ente querido, é justo. Eu acho que isso é importante para você, vírgula. Mas a doutrina espírita, codificada pelo mestre Leon Denis ou Allan Kardec, nos dá outros caminhos onde te sustenta. Mas aí que contradição é essa? O nosso trabalho não é para espíritas, é para seres humanos. Dentro de uma sessão psicográfica, né, que a gente marca um dia, os interessados vão, não precisa dar nome, nada antes. A gente não tem contato antes. É aberto ao público, para qualquer um. Então o público é muito variado. E o público espírita é o menor, por incrível que pareça. Tem muitos espiritualistas.
Porque as pessoas querem conter esse sangue que está escorrendo. Ela não quer saber de nada. E isso também os leva a risco de serem enganados, né? E não é pouco, é muito grande isso, tá? Eu sempre oriento as pessoas que gravam muito isso, sempre falo, e essa tecla é importante, não passe seus dados antes de estar presente. Porque na nossa sessão, a pessoa chega, ela faz uma inscrição, que fica na mão dela, que é o nome do ente querido, a idade, a causa que levou ele, o nome do pai, da mãe e filho, primeiro nome, só. Nessa ficha que a gente chama de acolhimento, não tem o perfil psicológico do ente querido que partiu, não tem o jeito que eles se comunicavam, não tem as brincadeiras, não tem as historinhas, não tem nada. Ponto. Mas os espíritas invocam com isso. E quem ia a Chico Xavier ia encontrar, tem fotos, vídeos, o Chico com a pranchetinha anotando as pessoas. Porque tem que ter uma ordem em todo lugar, uma disciplina. Tem que ter uma ordem. Tem que ter um ponto de sintonia. Então, quando a pessoa preenche essa ficha, ela entra em sintonia com o seu ente querido. Ah, mas o amor não é sintonia? Não. Amor não é sintonia. Tem gente que se ama e está separado, porque não tem sintonia de ideia. Então, o amor não é sintonia. Ele está dentro. Então, essa conexão, ela sente o ente querido, ela pensa nele. Quando essa ficha vem para mim, eu vou ler com eles, eu vou sentir o mesmo processo. Essa ficha fica na mesa, eu vou atender 200, 300, 400, 700 pessoas num dia. Quando eu terminar, eu vou para a mesa escrever. Sem ter celular na mão, não tem acesso, sem sair sozinho do meio do público. Eu sempre estou com a mãe, com o pai, com alguém que está ali. Então, eu procuro não estar sozinho, né, para não falar que a gente pesquisou. Porque hoje tem inteligência artificial, né, muito rápido. Hoje está tudo... Você botar um nome lá, sai tudo. Então a gente não tem. E mesmo com todo esse cuidado, há dúvidas. Imagine se eu soubesse antes. Nós vamos falar de um ponto agora que é bem delicado. A gente até conversou há 2 dias atrás e eu falei, eu vou te fazer essa pergunta porque eu acho muito interessante. E você me deu uma resposta que eu falei, meu Deus, precisa ser dita essa resposta. Para mim serviu maravilhosamente bem para que os preconceitos acabem sendo minimizados. Não dá para a gente falar que todos os preconceitos a gente encerra, porque eu tenho preconceito até da onde eu vou e acredito e tudo mais. A gente ouve assim, a pessoa foi lá, quer receber uma carta de um familiar que se foi, e aí a gente fala, mas não tem como ninguém saber, isso era uma coisa só minha e do meu filho. E nós aqui, eu vou falar dos evangélicos, eu vou falar de mim, tá? Não vou falar de todos porque você não pode falar por todos. Mas eu sempre ouvi assim, o inimigo vê tudo, assim como Deus vê tudo. Então ele sabe a hora que nasceu, ele sabe o primeiro aninho, o segundo aninho, ele sabe o segredo que você tem entre você e seu filho, você e sua filha, você e seu marido, você e sei lá Deus quem que foi embora. Ele sabe, ele vê tudo. Então é o inimigo que está chutando para você, porque isso não existe. Isso não existe. Nós, evangélicos, não acreditamos nisso. E aí você me deu uma resposta que eu falei, depois dessa, eu tenho que começar a tirar a ignorância e começar a ouvir mais, porque a sua resposta foi brilhante. E aí, qual é a resposta? Qual é o seu entendimento? Nem é uma resposta, você me deu uma explicação. Qual é o seu entendimento disso? Eu penso o seguinte... Primeiro que eu acredito, que eu vejo, né, que as mães, os pais, os cônjuges reconhecem seu ente querido porque conviveu. O jeito de ser, não é só a resposta, é o jeito da comunicação. Mas nós temos que pensar no moral do médium, assim como no moral do pastor, como no moral do padre. Quando nas igrejas evangélicas, e na católica também tem, recebe o Espírito Santo em língua, quando vem uma revelação, por que as pessoas acreditam? Você não está vendo o Espírito Santo, às vezes está falando uma língua que ninguém entendeu, por que você acredita? Porque você confia no intermediário. A mesma coisa somos nós. O moral determina isso. Por que Chico Xavier
viveria 92 anos e ele começou o trabalho dele aos 17, tanto tempo dentro de uma mentira. Uma mentira que produziu escolas, creches, hospitais, que alimentou a fila do Chico Xavier para dar cesta de Natal, tinha 4 quilômetros. Imagina, cabe 2 por metro. Tinha muita gente, né? Milhares de pessoas. Será que tudo isso é obra do inimigo? Porque se o inimigo promove tanto bem com o interesse de enganar, ele já está bom. Ele já tá... Tem que agradecer a ele. Já está bom, exatamente. E outra coisa que eu penso particularmente é que essa ideia é dar muita força para um inimigo ou para o mal. O que os evangélicos chamam de demônio, essas coisas, nós chamamos de obsessores, que não muda muita coisa. Mas os obsessores também estão ao nosso respeito, a gente sabe disso. Então, como é que um médium está falando o que é certo? Se as suas atitudes internas, nós estudamos para isso, tem que colaborar. Eu não posso ser um Newton aqui na frente da câmera, um Newton ali na rua, um Newton em casa. É claro que em casa eu sou mais solto com os meus amigos, mas o moral é o mesmo. O princípio do bem, de não prejudicar os outros, ele anda comigo, porque eu sou médium o tempo inteiro, o pastor é pastor o tempo inteiro, não só na igreja, o padre não é padre só dentro da igreja, né? Você é um ser humano não só aqui na frente, mas fora. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, assim, conheça o médium, conheça um pouquinho, conversa com quem conhece, não vá às cegas. Agora, o inimigo pode falar? Pode. Pode. Todo local. Se o médium for orgulhoso, interesseiro, quer aparecer na televisão, quer receber a carta. Para você ter uma ideia, cartas, a Sabrina sabe. Cartas que são oriundas de tragédias. E eu não leio em público. Eu leio só para a família. Se ela quiser gravar, postar, é dela. Eu não uso da dor para fazer sensacionalismo. Para ter uma ideia, quando nós postamos uma carta, lendo uma carta de primeira vez, as visualizações vão lá em cima. Quando eu posto falando de Jesus Cristo, Jesus está sem moral. Sabe, as pessoas não se interessam. Que coisa. É como se tivesse saturado ouvir o Mestre Jesus. Então, o que eu quero? Se eu quiser um público muito grande, é só eu postar todas as cartas que a família assina, autoriza. Mas uma das coisas que eu não tenho postado, que eu já aprendi, é que hoje as pessoas estão no centro recebendo carta e acreditando. Amanhã elas podem mudar de religião ou se fortalecer e aquilo não ser mais verdade para ela, só que o ente querido dela está na rede social. Aí como é que ela pega de volta uma coisa que todo mundo compartilhou? Então eu tomo esse cuidado. Eu tomo muito cuidado com isso. Não é errado postar, tem médios que fazem. Eu vejo. Cada um com a sua conduta. Cada um com a sua conduta. Mas eu tomo cuidado porque eu não sei o amanhã. Quantas pessoas eu não atendi nesses 21 anos de escrita pública? Eu recebo em média 30 cartas por sessão. Eu nunca tenho menos de 10 sessões no mês. Nunca. Então é 300 cartas por mês. Vezes 12, vezes 21. Nem sei quanto dá, que já é muito número para mim. Mas é bastante carta. Então, mas é muito mais do que isso. Né? É muito mais. Então, assim, olhe o moral da pessoa que você está querendo conviver. Isso é fundamental. Quando você me... posso falar você? Pode falar, claro. Quando você estava explicando isso, há 2 dias atrás, a primeira coisa que passou na minha cabeça, mas um jumento, o Senhor se usou de um jumento. Por que não pode se usar de qualquer ser humano? E aí eu vejo que as religiões realmente elas são limitadas, né? E aí vem uma questão de medo. Eu, evangélica, né? O quanto a gente é doutrinado a ter medo de sair daquele círculo, né? Meu Deus, eu estou concordando com o médium, eu estou concordando com o que um espírita está falando, mas aí um medo de ser do Senhor me punir. E aí, isso é de Deus? Se eu for punido pelo que eu faço, porque o Senhor me enxerga pela minha intenção. O caminho mais rápido entre nós e Deus chama-se intenção. O que é uma oração? Uma intenção positiva. É o caminho mais curto entre nós e Deus, é a intenção. Intenção que gera exemplo. Então, se eu for para um lugar ruim, entendeu? Para o inferno,
vai ter gente lá para me ajudar, porque eu já estou acostumado. Se eu for para um umbral que os espíritas falam, eu vou abrir um centro espírita, que vai ter de espírita lá, eu vou me familiarizar rapidinho. Então pode mandar para onde for. Porque não é isso, é minha intenção, eu nunca facilitei uma carta para ninguém. Dá para entender, então, que você, psicografando, na verdade, não é uma religião, Não, e sim uma fé? o espiritismo, ele tem 3 aspectos: científico, filosófico e religioso. Por que científico? Kardec disse o seguinte, uma frase quando veio ao Brasil: ou é científico ou não sobrevive. Aí, o que é o científico? É os fenômenos provados. Kardec provou isso, ele não aceitou isso. Ele estudou o que tinha. Filosófico, que fala da vida, da evolução, do crescimento. E religioso, porque tudo que conduz a Deus, religa. Religioso, né? Mas é a parte menor da doutrina. O espiritismo não é religião, ele é filosofia. Ele é uma doutrina filosófica. Mas o Chico Xavier, como veio do catolicismo, ele é muito religioso. E todo mundo seguiu ele, ficou religioso também. Entendi. Mas não tem erro nisso. O que a gente precisa, né, dentro de um segmento, de uma religiosidade, que isso é importante, eu digo que a religião, ela te conduz para uma cegueira. A espiritualidade, a religiosidade que está dentro dela, te conduz para uma claridade. Né? As pessoas pensam dizem que o Cristo veio e morreu na cruz, depois ressuscitou, e lá livrou os nossos pecados. Aí pensa o seguinte: eu não existia naquele tempo. Se não existe reencarnação, se não existe... Eu não tinha nada com isso. Há 2000 anos atrás eu nem existia. Eu só tenho 50. Então não quero nem saber dos rolos daquela época. Como é que ele livrou meus pecados? Eu não tinha nem feito ainda. Começa aí. Ele nos deu o ensinamento que evita pecado, que evita dívida. Isso aí é infalível. Cristo, dentro do Espiritismo, tem uma frase: quem é Jesus Cristo? Modelo e guia para a humanidade. É a definição do Cristo para nós. E tudo, sim, tudo, né, em torno do Cristo, a fé em Cristo, em Maria. Então, a gente tem esse conhecimento assim, de base. Mas, para mim, isso é eu, não é da doutrina espírita. O Cristo vem nos mostrar vida eterna. Primeiro que ele já não morre ali, que ele volta. Ele vai lá, conversa com Moisés e com Elias. Tanta gente que tinha para ele chamar, tanto profeta, pegou Moisés, que era o varão mais evoluído da sua época, e mandou cortar 400 cabeças. Imagina o mais ruim da época, né? 5.000. Gente, eu estou rindo porque... Não, é porque é de rir mesmo. É isso. Eu falo assim, por que Moisés? Porque todo mundo sabia que Moisés estava morto há 1000 anos. Aproximadamente isso. E Elias há mais 350. Para provar que... E era tão real. Né? O Cristo, tudo bem, ele era filho de Deus, o santo, ele podia tudo. Mas os outros não eram. Né? Mostrava que alguém que todo mundo sabia. Era tão real que os apóstolos queriam fazer 2 tendas para dormir. Então, o Cristo veio nos falar de vida eterna. E de onde eu vim, para onde eu vou, a respeito de Lázaro. Ele vai a Lázaro, morto, e diz: Lázaro, volta. Para mim, volta é para quem foi. Porque se o Lázaro estava ali, ele ia dizer: Lázaro, vem. É uma questão de português aí, né? Vem, Lázaro. Volta se ele estivesse em outro lugar. Ele está ali é vem. Volta para quem foi. Exatamente. Então, subentende-se que Lázaro, o espírito, estava em outro lugar e ele trouxe ele. Então, existe espírito. Existe continuidade. A gente pode não entender os mecanismos da comunicação, como é que funciona, tá? É respeitável. Mas não que não exista. E o Cristo diz para os 2 que estavam crucificados, né, para um deles: eu não vou falar ladrão porque Cristo estava sendo crucificado e não era ladrão, né? Então não precisava ser ladrão para ser crucificado. Se creres em mim, ainda hoje estará comigo no paraíso. Quer dizer, o Cristo estar no paraíso normal, né? Porque ele era filho de Deus. Filho de Deus. Mas os ladrões também iam, então é possível que eles também sobreviveriam. É uma questão de raciocínio. Mas, em 1553, se não me engano, lá o imperador, é o Justino, uma coisa assim.
Não vou poder te ajudar. É, uma coisa assim. Então, em 553, ele O meu mudou, entendimento ele é mandou bem mudar a Bíblia, porque a história conta que ele tinha uma esposa, que ele casou, ela era prostituta, e era comum entender a reencarnação na época lá. Então, ela não queria pagar na outra vida por ser prostituta, porque ela achava que era pecado. E nem é. Então, ela mandou matar centenas de prostitutas para que ninguém só falasse que ela era prostituta, e mandou tirar a reencarnação, e quem falasse de reencarnação era morto. Então as famílias passou a não ensinar para os filhos e chegou aqui que não tem. É isso que ensinamento, isso é histórico. Então, isso existia, era comum. Quando você vai na Bíblia, os apóstolos perguntam para a menina, diante da menina que nasceu cega: Senhor, por que ela nasceu cega? É culpa dela, está lá na Bíblia, ou dos pais dela? Jesus responde: nem uma coisa nem outra. Ela veio assim para que eu a curasse. Então, ela tinha merecimento para ser curada. Jesus não curou todo mundo, curou aqueles que podiam. Tinha 10 leprosos, curou um. Aí, o que acontece? Por que ele perguntou: é culpa dela? Como é que uma criança pode ter culpa, a não ser que ela tenha esse fiado de dedo no olho dentro do ventre, para ela causar uma cegueira nela mesma, se ela nasceu já assim, né? Uma má formação. Como é que um bebê causa a própria má formação? Então, tem que ser científico o negócio. Qual a primeira carta psicografada? Você me respondeu. Os 10 Mandamentos. E eu fiquei de boca caída. Os 10 Mandamentos foi um livro, olha, foi esculpido, era um escultor o médium. Deus mandou aquilo escrito. Veio pronto. Pronto. Você foi me quebrando, né? Então começa aí. Né? A gente tem que olhar um pouco além. Isso não desmerece Deus. Isso não dá poder para o inimigo. Isso nos faz mostrar que Jesus era maior. Quando eu diz assim, o filho do homem, ele se referia a José. Porque o filho de Deus era o Espírito. E as pessoas não entendem o filho do homem, porque Deus não é homem. Exatamente. Deus é Deus. Ele não pode ser o filho do homem, porque só Deus é homem. É o filho de Deus, o pai, ele referia ao pai Deus, e o filho do homem era. E as pessoas não entendiam, porque a gente foi doutrinado, porque as igrejas da época, né, elas foram nos doutrinando. Então o que sobrou do Evangelho? Aquilo que não conseguiram enxergar de espiritual. Porque eu vou falar um negócio: acreditar na morte é um negócio bom, que tem fim. Primeiro, que os reis mantinham tudo. Se não morresse ninguém, a gente era dominado pelo primeiro rei e não tinha democracia, se não tivesse a morte. Mas o medo da morte faz com que a gente não faça certas coisas. Por que você não vai enfrentar o rei na época? Porque ele te matava, tinha pena de morte. Então, aí Jesus veio, né, dizer para as pessoas que ninguém morria. E se ninguém morre, por que eu vou ter medo? E tanto era certo que Jesus falava da vida eterna, porque as pessoas eram, pós-morte do Cristo, né, eram jogadas para leão, botava fogo, Santa Marta, que é a história, eles morriam cantando. Como é que se canta na frente de um leão com fome, vendo teu filho ser queimado, como Joana de Cusa, em paz? Porque eles tinham certeza da vida do outro lado, o Cristo tinha ensinado. Eu não vou ficar na frente do leão nem sendo espírita, que dirá, entendendo. Por exemplo, Joana de Cusa, ela criou o filho, tal, acreditando em Jesus, foi queimada, eles abusaram do filho dela na frente dela, amarraram num poste, é o Abjurrat, né? Ele fala: mãe, abjurra, mãe, nega Jesus, negue a Jesus, porque ele solta nós. Ela falou: filho, cala-te. Cala-te. Aí o soldado fala para ela: é isso que o teu Deus te ensinou, a morrer queimada? Ela diz: não, me ensinou também a te amar. E o fogo queima, e queimou os dois, óbvio, Joana de Cusa. Então, assim, de onde saiu essa fé, se não tem nada depois? Mas eu vou morrer queimada e acabou? Não, eles tinham certeza disso. Então, para mim, a mensagem do Cristo, do amor, dessa grandiosidade do Cristo, eu te falei, a minha fé em Cristo, ela cresceu com a Beatriz, que é cristã do Brasil. Ela me mostrou um Cristo verdadeiro, que o Espiritismo não tinha me apresentado ainda. Uma conexão, uma confiança,
Então a gente aprende um com o outro. Isso é espiritualidade. E não quando eu digo o espiritismo está certo. O espiritismo está certo em algumas coisas até aqui. Mas vai vir outras coisas. Como tem coisas hoje que mudou. Né? Recentemente nós recebemos as obras, uma das obras de Allan Kardec traduzida errada. Quer dizer, eu aprendi errado, né? Até agora. Agora já não é mal o que eu tinha aprendido na Gênese. Entendeu? Eu vou já chegar nos familiares de vítimas, mas eu queria falar uma coisa que eu até falei, eu não vou falar agora, mas agora eu vou falar. E a Sabrina ficou, me conta. Eu falei, não vou contar, mas é uma coisa muito simples. Eu só vou pegar esse caminhozinho que você falou sobre a congregação. A única coisa que me faz ir dentro da congregação, obviamente não é pelo povo, porque o povo lá, ele adora matar todo mundo. Eu sou a maior pecadora da igreja, porque onde já se viu ter tatuagens de cabelo e andar de calça. Eu vou pro inferno. E ainda me separei. Meu marido me traiu e eu que vou pro inferno. É uma coisa maravilhosa isso. A congregação é uma pessoa, maravilhoso. Esse é um Mas conceito, né? eu sinto a presença do Espírito Santo. Então ali eu sinto Deus conversando com a minha alma. É por isso. Não é pelo povo, jamais pelo povo. Mas o que me encanta ali é a questão que a gente nunca estudou. Era isso que eu ia falar. Eu vejo várias religiões no estudo. E eu cresci dentro da congregação ouvindo que o Espírito Santo fala por si só. Então eu cresci vendo a palavra, pessoas que não sabiam nem ler. Subir ali e ler uma Bíblia sem saber ler. Mediunizado. Sim, hoje eu consigo entender, eu acho que isso que foi o que me deu... Pentecostes era o quê? Mas é aprendendo e tirando a ignorância, né? Tirando a Pentecostes ignorância. foi isso, todo mundo falou em línguas diferentes no mesmo lugar. Exatamente. Sem conhecer. Exatamente. O que era? O Espírito Santo que baixou. O Espírito Santo é um espírito de luz, um espírito grandioso. Isso o que eu acho, que eu falo assim, quando Deus ele quer agir, ele vai agir. E aí eu vejo tantos estudos e assim, quando você está estudando, a sua cabeça vai ser uma opinião, a minha vai ser outra, e aí acaba virando esse bololô de religião. Mas o Espírito Santo é uma linguagem só. O que ele quiser falar para mim do bem, o bem é o bem, o mal é o mal. É a linguagem da tua consciência. Mas o Espírito Santo ele vai falar, eu não preciso, mas é o que eu cresci nisso, né? Então, a congregação que me faz até hoje ir até lá, e sempre que eu precisei ouvir um conselho, algo para alimentar a minha alma, ali foi me dado assim da melhor maneira, não só ali, como dentro da minha casa, e quando eu fui selada com a promessa, foi dentro da minha casa. Então, assim, o Espírito Santo, ele fala com todos. Com todos. E eu não vejo essa coisa das pessoas estudar, isso é uma coisa que me incomoda. Quando eu vejo as pessoas falando, eu estudei a vida inteira, eu fico olhando, eu falo, mas o Espírito Santo, quando ele vai falar com a tua alma, ele vai falar com a tua alma. E aí eu só queria entender, o que você acha disso que eu acabei de te falar, dentro do cenário do que você viveu? Eu acredito, né, que o canal mais rápido, Jesus Cristo disse, se tiver que orar, vai no teu quarto, se tranca e entre você e Deus. É isso aí. Palavra do Cristo. Nós criamos intermediários para tudo. E no mundo no Espiritismo é pior ainda. Porque o evangélico é entre ele, Jesus e Deus. E o Espírito Santo Deus. Isso. A Igreja Católica já bota uma carreirinha de santo antes. Os espíritas botam todos os espíritos antes de chegar em Jesus. Olha, acho que a gente nem chega. De santo foi o melhor. Entendeu? A gente cria muito obstáculo. Se Jesus disse que você pode falar direto, é direto. A oração, ela é uma adequação íntima. Não precisa informar Deus do que ele tem que fazer. Exatamente. E nem pedir o que ele já sabe que você ia pedir. Você tem que se adequar, se acalmar. A fé é a quantidade de confiança que você deposita em Deus. Isso para mim é fé. Então, essa conexão existe e tem que buscar. Quando nós evoluirmos, nós não terá mais uma religião. Teremos um sentimento de religiosidade e uma conexão direta com Deus. É o que Jesus dizia. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. É isso aí. É isso que você está falando. É totalmente válido. É totalmente válido. As pessoas brigam demais por conceitos, por opiniões. Porque Deus é um só, que as pessoas pintam como querem.
Exatamente. Jesus veio desmistificar isso. Jesus tirou o sacrifício de animais que tinha antes das igrejas pagãs e colocou o sacrifício do próprio coração humano. Não é? Usou, aí ficou... Porque a igreja era assim. Eu falo uma coisa que eu esqueci antes. Se não precisasse de pessoas, Jesus nos tinha escolhido 12 apóstolos, ele era o suficiente. Começa aí. Ele já escolheu, que foram escolhendo. Tinha muito mais. Então, e não escolheu nenhum santo também, porque, né? O povo não era muito bom, não. Aí, pessoas rústicas foram... Então, rústicos falavam a presença de Deus. E todo mundo, nessa convivência, cresceu. Então, o que a gente precisa é olhar para isso com mais amor. Cada um do seu jeito. Né? Desse Deus que me preenche. Um dia não vai ter. Nós teremos nossa conexão com Deus e ponto. O que é importante? Né? Veio lá. Nós criamos outros sacrifícios agora. Jesus tirou, nós botou de volta. Jesus trouxe a espiritualidade, nós botamos sangue de Cristo, nós botamos corpo de Cristo. Entendeu? Nós materializamos aquilo que ele espiritualizou. Nós estamos fazendo isso de novo com as outras coisas. Exatamente. É para espiritualizar. Né? Meu reino não é desse mundo, a lá a traça não come, a ferrugem não corrói, ou seja, não tem matéria. Exato. Nós criamos matéria. Isso em todas. Perfeito. E a gente acha que é isso. Só que essas informações não consolam uma mãe que perdeu o filho, que devolveu o filho dela. Aí eu vou chegar nesse ponto. Não consola. A doutrina espírita, ela tem informações sobre a vida que continua com os estudos dela, mas ela por si, sem o elemento amor, sem o elemento empatia, não consola. Se você disser assim, meu filho desencarnou, perdi meu filho, tal, eu falo, aqui tem o Livro dos Espíritos, que é a obra principal da doutrina espírita, você lê, você vai entender que a vida continua. Mas dentro de um aspecto de dor muito grande, porque você está mudando todo um conceito. Então tem que ter um ser humano ali do lado, para te abraçar, para te ouvir, para entender um processo de luto. Entendeu? Porque a pessoa vem no centro, que não é espírita, ou seja, ela já venceu muitas barreiras para estar ali. Ela está tão destruída que ela venceu a barreira da própria fé para estar aqui. Porque eles chegam no centro esperando um bode, um caldeirão, uma pá, assim, eu lá, assim, mexendo, um bruxo, sabe, com chifre, sei lá, capa. A maioria, então a pessoa vem meio ressabiada. Mas é mais ou menos isso que a gente imagina mesmo. Vai chegar no centro, tem um salão com a imagem de Jesus Cristo, um evangelho, pessoas se tratando bem e a palavra de Jesus sendo anunciada. É o que vai ter. Então, a pessoa venceu essa primeira barreira. A primeira barreira que ela venceu é que vou falar uma palavra que eu não gosto, ela enterrou o seu filho, que era o corpo, e acabou ali. Agora ela tem uma outra barreira. Não pode ser. Então ela está vencendo a barreira da morte para a espiritualidade. Tá, então ele existe. Agora eu vou vencer uma barreira maior, comunicar. Mas tem um inimigo que usa, então não pode ser o inimigo. Meu Deus, se for inimigo. Aí vou lá, venci outra barreira. Estou aqui, estou sentando aqui, estou rezando, meu Deus, aquele medo. Aí você recebe a carta. A carta vem algum elemento que constatam ali elementos, aí você tem aquela barreira do inimigo. Você tem que vencer. É muito sofrimento, você já tem uma separação momentânea do ente querido, uma perca de convivência, você já tem uma religião que está quebrando um tabu. É muita coisa de uma vez só, Nilton, uma pessoa enfrentar. Em qual momento que você se deu conta, que é o que eu falei lá no comecinho, que você estava salvando sobreviventes de uma dor? Olha, eu não sei, porque assim, cada dia de trabalho é novo isso, né? Eu não sei, mas eu vejo pelas pessoas que nós usamos as palavras, criamos uma palavra, você usou ela agora. Quem devolve um filho, quem devolve uma mãe é órfão, um marido é viúva, e quem devolve um filho não tem nome, para nós é sobrevivente. O nosso benfeitor espiritual Dimas, que é o espírito que me orienta, né? Essa pessoa, porque espírito é pessoa é espírito, ele me orienta e diz o seguinte, que devolver um filho
uma analogia bem baixa. É como perder um pé, amputar um pé. Com o tempo você volta a andar, mas sempre vai mancar. Nunca vai ser igual. A felicidade vai retornar em outros aspectos, mas não referente àquela ausência. Então, eu sei que eles vão sobreviver, eu acredito que eles vão sobreviver, eu acredito que eles têm muita força, porque Deus está dentro de nós. A gente tem que encontrá-lo aqui dentro, desmistificar, tirar os dogmas, porque o Deus que eu acreditei a vida inteira, que eu podia entregar, e que eu orei, que eu fiz promessa, e Ele não tirou meu filho do coma, porque Ele não livrou meu filho de um tiro. Por que meu filho? Por que o meu? Não, é isso. E aí, quando eles olham para você, Newton, e falam, por que o meu filho? Não tem resposta. Tem hora que você só olha e tem empatia de sentimento, porque não tem resposta. Porque assim, os espíritas acreditam que nós reencarnamos com uma programação, e dentro dessa programação está incluído devolver esse filho mais cedo. Aí as pessoas questionam, eu não escolhi isso. Realmente ninguém escolhe devolver um filho. Nós escolhemos o aprendizado que vem depois disso. Porque as pessoas chegam aqui, onde eu entendi, com um filho morto e me entregam. Eu devolvo um papel com um filho vivo. E ali tem respostas. A gente não é espírita por religião, mas eu digo assim, por fé, mas como médium, eu me entreguei uma pesquisa em Juiz de Fora, na universidade, o doutor Alexander Moreira pode pesquisar isso, onde nós ficamos isolados. As pessoas que ele chamou para o trabalho, que tinham entes queridos desencarnados, não me conheciam, eu não sabia quem era, assinamos documento, tudo o que resumindo, o que eu conversei com essas pessoas assim, foi gravado. Eles ficavam, a equipe que não era espírita, tá? É da universidade, neuropsiquiatria. Eu recebi a carta, nunca sabe quem é que vai escrever, eles pegavam a carta na hora, enquanto eu escrevia, isso tudo era filmado, em tempo, eles tinham tudo no controle deles, né? Eles pegavam a carta, iam lá, pegavam o trecho que eu conversei com a pessoa e constatavam o que tinha na carta, se foi ou não falado comigo. Isso com mais alguns médiuns, né? 3 médiuns brasileiros, e no resumo da ópera, né? Eles acompanharam essas famílias por quase 2 anos, porque assim, se você perguntar no começo, a pessoa está cheia de certeza. Daí um mês saiu aquela emoção, é diferente. Daqui 1 ano é diferente, talvez nem seja mais real na cabeça da pessoa. Então eles fizeram todo esse processo. E no geral, deu 99,5% de que os médiuns não tinham informações que estavam nas cartas. Nós não sabíamos nada, está provado cientificamente. E eu vou ter que fazer parte dessa pesquisa paralela. Eu estava conversando com a Sabrina numa sexta-feira e tudo que a gente falou veio na carta. E eu falei que a filha dela é uma fofoqueira, uma X9, porque ninguém tinha direito, entendeu? De fazer o que ela fez ali. Mas era importante para você. E logo após isso aconteceu um outro caso que eu não quero falar ainda. Eu não quero ainda falar sobre isso. Todos nós sentimos a presença espiritual, depende... Quando a gente não... E você não estava na conversa, quando tá? a gente não sabe, a gente não enxerga às vezes. Não é que é sugestionado, né? O meu pai, ele não vai entender se nós falarmos de iPhone para ele. Talvez se falar de celular ele vai entender, mas iPhone ele não sabe nem o que é. Ele nunca vai pesquisar sobre iPhone. Ele nunca vai se sentir assim, atrasado porque saiu o iPhone 18 e ele ainda está no 13. Porque ele não sabe que isso existe. A mesma coisa. Eu nunca me preocupei com o espírito, porque eu achava quando criança o que eu via era coisa da minha cabeça. Porque se eu soubesse que era espírito, eu teria gritado, chorado, corrido, feito qualquer negócio. Eu com 40 anos, porque aquele monte de gente que eu via, correndo. aquele monte de gente que eu via, mas quando aos 14, 13, quando me falaram a palavra espírito pela primeira vez, aí eu dei trabalho para dormir, para ficar sozinho. Aí começou o meu sofrimento. Enquanto não sabia, eu convivi e estava tudo bem.
Mas quando eu soube, Mas virou você via problema. que nem gente normal assim? Sim, normal. É que o mundo espiritual não é assim. Ah, estou aqui, estou vendo espírito, e nem eles nos vendo. Os espíritos não nos veem. Não nos veem. Nos livros do Chico Xavier, está lá no Nosso Lar, que é um livro famoso, tem o Clarencio, que é um personagem, que é o chefe deles. Quando ele chega próximo de um espírito, lá no mundo espiritual, para que esse espírito veja os seus familiares, ele fala assim, estendeu a destra sobre a fronte, para ficar chique, né? A mão direita sobre a testa fica muito chucro, né? A destra sobre a fronte. Ele abre um campo espiritual para aquele espírito ver os seus familiares, senão não vê. Pensa o seguinte, o deficiente visual, senão não teria privacidade. Um deficiente visual, de nascença, ele não sabe o que é luz. Então, no sol do meio-dia que está queimando, ele vai ficar, se ele estiver debaixo de uma árvore, debaixo de uma marquise, de uma varanda, de um guarda-chuva, tanto faz, ele só quer a sombra, ele só está ali por causa da sombra, porque o resto ele não viu. O espírito, ele não quer saber se é loira, se é morena, ele quer saber o que você sente. Ele não está vendo seu rosto, ele te detecta pelo teu padrão interno, pelo que você é. Se você é ruim, o espírito ruim cria sintonia. Se você é boa, o ruim não vai te ver, não precisa ter medo. É isso que precisa ser entendido. Então nós atraímos... Você está me acalmando agora. De aquilo que nós sentimos. Então você não vê espírito ruim? Não. Eu não fico pensando coisa ruim, eu não fico desejando mal. E desejar mal é uma coisa. Né? Falar, tem um crime, a gente ficar em desconforto com isso, discordar, isso não é mal, isso é razão. Mas desejar mal para quem não precisa. Então, eu não me preocupo com espíritos. Jamais vou me preocupar. Primeiro que eles estão numa dimensão, eu estou em outra. Para eu vê-los, tem que estimular aqui a epífise, tem todo um processo, aí abre um campo para mim, eu enxergo. Eu vou no cemitério, não vejo ninguém, a não ser o coveiro, o que estiver lá. Eu não vejo nada. Eu não quero nem ver coveiro. Mas se estimular a espiritualidade, se eu for com foco para isso, aí eu abri um campo. Mas caso contrário, ninguém vê eu reclamando de nada disso. Ah, eu vi um espírito, eu não vejo. Então, tem processo. Agora fica um senso comum, dá a impressão que os espíritos estão vendo tudo. Claro que um espírito como o Dr. Bezerra de Menezes, que é evoluído, né, que está lá há muitos 200 anos no mundo espiritual. Vendo, Sabrina? Eu estava sem paz em casa, Sabrina. E não tem, não. Eu falei, agora, meu Deus do céu. Coitado do médium, não posso né? tomar um banho direito, não posso fazer nada que tem alguém me olhando. Pronto. Tá vendo, é aí Sabrina? que o estudo esclarece. Os espíritos mesmo acham. Ah, porque os espíritos Eu não estão vendo. para lá, falando, Sabrina, que ela está atrás das câmeras, tá? Eles estão... Não, eu para cá que não tem ninguém, a câmera aqui. Né? Aí, vai achar que estou vendo o espírito. Não é, estou errado. Pelo amor de Deus, aqui, agora não. É preciso desmistificar isso. Isso não tira o valor das coisas. Isso esclarece, desmistifica. Eu não ia ser feliz. Eu lido com luto, morte, perca, separação todos os dias. Todos os dias. Eu não sou infeliz, eu não sou triste. Mas é uma carga. Eu tenho empatia. Mas a pergunta inicial, o que você entendeu? Eu me sinto útil. Útil. Eu me sinto útil, aliviando de alguma maneira. Mas tem aqueles que pegam a carta, não acreditam, não reconhecem o ente querido. Ok. Entendeu? É preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. O que quer dizer isso que Jesus dizia? Tem que estar pronto para o negócio. Tem gente que vem no centro para testar. Aí ele já não Nós está temos na eu vou falar um caso aqui ali, né? da Mel. A Mel, uma menininha de 9 anos, desencarnou de leucemia. Famosa na época, eu não conhecia, mas ela fazia campanha de leucemia, doação de medula. O Ricardo é meu amigo até hoje, Mel já está, acho que é 13, 14 anos no mundo espiritual. E a mãe é evangélica, a D. Estou contando isso porque ela conta isso em público, tá? E a D foi lá receber, eu passei na fila, isso ela conta, eu não lembro. Faz anos, né? Então eu conversei, cumprimentei as pessoas, porque eu passei por ela, cheguei a cumprimentar. E ela falou, minha filha, eu falei, olha, não foi infecção, tranquila. Eu nem sei o que eu falei. O povo fala que eu falo que eu não falei, mas eu concordo. Quando é bom, eu concordo. Se for ruim, eu discordo. E eu recebi a carta. E depois, ela acabou pegando amizade com minha mãe, com minha família, frequenta a minha casa, né? Porque eu não deixo as pessoas muito longe também.
Eu não tenho porquê me esconder de ninguém. Aí, e ela falava assim, eu achava que tinha algum ponto no seu ouvido, que tinha alguém falando. Olha isso. Tanto é que ela foi ver debaixo da mesa aqui do centro, nós estamos aqui, né? Onde se tinha algum material ali. Mentira, sério? Ela conta isso, eu não vi isso. Então é comum, né? Eu fui ler uma carta para um pai cujo filho havia desencarnado, né? Partido há 42 dias. A mãe sentou para mim ler, o pai ficou em pé, sim, totalmente resistente. E até nós postamos a carta do Juninho, né? A última carta que nós postamos foi a do Juninho, mas não de primeira vez, as outras. E aí, né, já estamos no 8º mês de passagem do Juninho, o pai já está lendo o 6º ou 7º livro. Essa semana ele me chamou e disse assim, eu quero escrever um livro dessa história do meu filho, da minha experiência. Ele não era espírita, ele não entendia nada, mas é um homem inteligente. Porque nós temos juízes, advogados, médicos, senhoras, pessoas muito inteligentes, estudadas dentro do centro, que não são qualquer um. As pessoas têm razão, não são incultos. Então, ele, no primeiro dia de resistência, e na carta dele, de um filho de 21 anos, tinha uma pipa, de soltar a pipa. Não sei como é que fala em todo lugar, mas aqui é pipa. E eu achei estranho um moço de 21 anos fazendo um desenho numa carta de pipa. Tive um pensamento intrusivo. Será que ele não trabalhava, gastando pipa? Mas ele era muito trabalhador. Mas você teve esse pensamento fazendo? Sério? No final, olha, que eu vi a pipa. Viu, gente? Tava Enquanto julgando. a mão escreve, eu penso, né? Eu não preciso pensar a carta. Aí... Como assim, enquanto a mão escreve, você pensa? Mecânico, enquanto a mão está escrevendo, a minha mente está solta. Eu não penso no texto da carta. Eu não preciso. A Sabrina tira a página para mim, que fica uma pessoa tirando página, e às vezes eu converso com quem está do lado enquanto a mão está escrevendo. É normal. E eu vi... Aí ele pegou a carta, ele não falou nada ao pai, que é o Edinho. Ele desceu com a carta, eu tenso, né? Peraí. Aí ele pegou... Peraí. É como se sua mão tivesse sendo segurada. É a mãozinha da família Adams, sabe? Se soltar daqui, ela anda, acho. É mecânico, então eu não tenho que elaborar um texto, porque eu recebo 40 cartas. São 40 redações do Enem, né? Com nomes diferentes, história, perfil. Não dá para criar isso. Eu não tenho que ir para isso. Mas, enquanto você estava lá, você falou, 21 anos não faz nada, fica mirando pipa, né? Uma pipa, pô, será que ele... Tive um pensamentinho. Que criança faz. Aí o pai pegou a carta, desceu, aí ele falou, o pessoal lá embaixo falou assim, isso aqui, ó, é meu filho. Meu filho amava a pipa. Sabe, para ele, aqui, o desenho foi mais importante que a carta. Ele conta detalhes da passagem, da forma, né? Inclusive que foi uma moto que se chocou com uma moto, e ele fala de um carro branco. E a mãe falou assim, mas não tinha carro. Aí depois o pai nos contou que ele desviou do carro branco, por isso pegou a moto. A mãe não sabia. Então já teve cartas relatando como foi um crime? Várias. Qual que mais te chocou? Sem nomes. Uma carta que um jovem foi assassinado por um policial, com um filhinho nos braços, ele estava sem camisa e desarmado. Então, não tinha por que atirar, mas na carta, ele, segundo a família e o próprio policial, ele relatou o depoimento do policial, que era verdade. E que ele fez uma encenação, assim, como se ele fosse sacar uma arma, e o policial, treinado, atirou. Estava certo. E veio na carta. Sim, a defesa estava certa, você estava certo a atirar, né? Quem sou eu? E ele relatou. Depois, eu não sei o enredo disso aí, porque a família não gostou muito, né? E o policial gostou. Mas nós temos vários casos. Aqui a gente não entra muito nesse detalhe, porque... Mas nós temos um menino aqui da região que ele desencarnou, né? De repente, sem causa, e na carta ele escreveu que era leucemia. E depois de 6 meses veio, né, o laudo em que ele tinha leucemia. Então, antes do sair laudo... Isso é muito comum. Teve um jovem aqui da nossa cidade que bateu o carro e desencarnou. E ele machucou, foi horrível. Aí ele escreve na carta que ele infartou antes. E depois de um tempo, ele saiu, a perícia, aquelas coisas que fizeram, e realmente a causa foi, a parada do coração foi antes.
Isso foi o pai que me contou, tá? Eu fazendo uma pesquisa, eu falei, cara, vou conversar. Eu vou conversar com o médium, né? Então, deixa eu pesquisar um pouco, que eu não entendo nada desse universo. E aí eu vi que tem países, inclusive os Estados Unidos, tem casos que eles chamam médium para falar do caso e ver se eles ajudam. Sim, Vários países. Nos Estados Unidos é pago. É profissão. Exatamente. Eu falei, meu Deus. Nos outros países a mediunidade, esse mediunismo é diferente, né? Que chama. Aqui não, aqui é o demônio. Mas mesmo aqui que na faz. região Aqui tem no, empresas que me, aqui no Brasil é o que demônio me mesmo, chamam, tá? é que a gente não cobra, né? Eu não cobro nada do que eu faço. Mas tem empresa que me chama para um cargo de autoconfiança que vai contratar e põe 5 currículos para a gente ver Os evangélicos energeticamente Nilton, os evangélicos vão quem tudo é que é matar, melhor gente. ali. Então, Gente, eu sou evangélica, eu tô só brincando. mas tudo bem. Mas assim, tem muito isso, e nos outros países é muito isso. O Brasil não tem cobrança à mediunidade, a gente tem uma ética para isso, não se cobra uma carta. Como é que eu vou garantir algo que não foi eu que fiz, veio do outro lado? Como é que eu vou vender algo que eu não sei se vou ter para entregar? Então, mas assim, gente, tem resposta, mas o objetivo das cartas psicografadas não é resolver crimes, nada disso. Tá? Até porque tem um amigo, recentemente, alguns meses, foi assassinado. Ninguém sabe a causa e ele não me contou. Ele preserva porque a gente imagina que isso preserva a família. Então ele não contou e eu estou doido para saber. Então nem para mim. Então não é o objetivo. O objetivo é consolador. O que é consolador? Não é criar uma historinha para ser gostoso, para a família ficar bem. A carta, ela não tem o objetivo de provar que a vida continua. Ela é uma notícia da vida que continua. O que prova é fé, estudo, o que a família sente. Porque as assinaturas, tem assinaturas que são muito semelhantes. Tem assinaturas que não tem nada a ver. Mas a família às vezes me mostra, olha, é idêntica a assinatura. E alguns trazem os documentos, põem do lado. Alguns postam. Tem assinatura que eu olho e falo, não é parecida. Mas é a emoção da pessoa. Eu acho que não é, a família acha que é. E na maioria, como não tem documento, a pessoa fala, é parecido, nossa, esse S é o dele. Tinha 20 sílabas, 20 letras. O S era igualzinho, já está valendo. Porque a pessoa identificou. Eu não falo nada. Porque para mim, eu tenho certeza das cartas. Né? Porque eu não pensei sobre elas, eu não conheço. Geralmente eu não conheço. Quando a gente faz a ficha lá de inscrição, a primeira vez, as pessoas falam, para que isso? Mas pensa o seguinte, na primeira vez, eu não tinha. E da segunda para frente, eu já te conheço. A Sabrina, por exemplo, eu conheço, a família dela. Então não posso receber mais carta? Aí está a confiança no médium. Entendeu? Senão vai ter que ser uma carta a cada médium, para ser autêntica. E não é assim. Porque as primeiras cartas contam a passagem, a forma. Depois, o que prova para mim? É o que você disse. Você conversou com a Sabrina, veio na carta. É isso que prova mais. Porque isso aconteceu depois. Eu fiquei chocada. Não foi vivido. Então, o espírita tem que estudar. A gente não tem que se entregar cegamente a nada. Porque senão a gente vai ser alvo de gente que vai passar a gente para trás. Então, estuda. Conheça o médium. A história desse médium. Não é ver comentários lá não, porque lá tem cada coisa. Tem gente que entra na live do outro, na postagem do outro, para fazer um comentário que não interessa, que não é da vida dela, não é do conhecimento dela. Então, as assim, pessoas que não têm que a gente fazer, tem tá que conhecer quem conhece. Você foi, você viu, você recebeu, como é que foi? Te ajudou? Entende? Faz sentido? Faz sentido. Porque na hora da dor, a gente toma qualquer remédio. Você pergunta que remédio o médico está te dando? Imagina. A não ser que você seja alérgica. Vai me dar um tramal, esse mesmo, a morfina, melhor ainda. Mas tem gente que não sabe, eu só tomo. Então tem que ter raciocínio, tem que ter razão, sabe? Não se entrega a qualquer um. Eu sempre pergunto, você leva teu filho em qualquer pediatra? Jamais. Não. Jamais. Então não leve o seu ente querido Quando você chega... em lugar que você não conhece. Quando você chega aqui no centro, que a gente está gravando aqui, quando você chega aqui no dia que você vai psicografar, você sabe que você vai estar olhando para um monte de pessoas em desespero, sobrevivendo, que a tristeza é o que predomina
o cenário. A dor. Como que é viver anos dentro da dor? Que eu estou pouquinho tempo e eu vou dormir e às vezes eu fico pensando, eu posso fazer isso por essa pessoa, eu posso fazer isso por aquela pessoa, e vai me dando uma angústia que eu falo, meu Deus, mas mesmo eu fazendo, é tão pouco, é tão pouquinho, e que a gente sabe que talvez aquele pouquinho também não vai mudar nada, porque a dor ela está ali. Como que é viver anos na dor, no luto? Eu penso o seguinte, a minha função é reconectar com Jesus. Ele consola. O Cristo é o Consolador. O que eu tenho que fazer? A pessoa está com a fé abalada porque Deus deixou, eu vou acalmar ela. Né? O ente querido faz isso na carta. Mãe, não é culpa de Deus. Pai, era minha hora. E como é que sabe que é hora? Um jovem. Porque a gente acha assim, é comum dizer que a natureza, o certo, né? O natural é os filhos enterrarem os pais. Se nós partimos da Bíblia, onde começou o mundo? Adão e Eva. Adão e Eva sepultaram Abel, porque Caim matou Abel. Então o filho morreu primeiro. O filho morreu primeiro. Se você seguir ali, o filho morreu primeiro. Então já é natural o filho primeiro. Aqui nós estamos falando de idade física. Quando a gente sai, os espíritos acreditam que quando a gente sai da terra, nós vamos para um lugar melhor. Quem é bom vai para o lugar bom, quem é mais ou menos, lugar mais ou menos. É sintonia. Chico Xavier diz que nós somos endereçados após a morte para a família da ideia, daquilo que você pensa. Então você não tem que ter medo de morrer, você tem que viver bem. Viver de acordo com os princípios do Evangelho do Senhor. Mas o que eu posso falar? O meu trabalho reconduz as pessoas ao Cristo e Ele faz tudo. Porque é muito pequeno. Eu que não tenho filho, eu que nunca vivi luto. Nunca viveu luto? Não, vô e vó, eu era pequeno. E os outros eu era velho. Então, assim, eu enxerguei que precisava a avó ir. Não era mais digno aquela vida para ela. Sabe? Não ouvia, não se manifestava. Não, é o que é melhor para ela. Então, assim, o luto que eu digo de encerrar o meu sobrinho, que é como filho, né, que está aqui, esse aí eu não tenho. Sabe? Então, assim, como é que eu vou julgar? Eu presumo, eu uso a empatia, eu me coloco no lugar. Nós estamos lançando um livro agora, no final de semana, sobre o luto, né? Dor intensa, uma trajetória de reconstrução, porque eu não tinha nome para dar para o luto. Luto deve ser uma dor intensa. Né? É o que eu achei mais próximo. Eu psicografei esse livro, e eu li ele mais 5 vezes. Eu estudo tudo que eu posso sobre luto dos psicólogos, porque eu tenho que ter palavras, mas eu quero com base racional. Porque mais que palavra está o que está aqui dentro. Nós temos o Lucas. Oi, pode falar. Deu uma hora? Tá bom. Nosso produtor, nossa produção. A nossa aqui, produção. Corta nosso fio aqui, não. Nós temos o Lucas, filho único, 3º ano de medicina, aquele filho prendado, amoroso, que não despedia sem falar eu te amo a vida inteira. Um bêbado, vou chamar de bêbado, que é o que ele é, passou o dia no churrasco, feliz, na volta, bate atrás do carro que o Lucas está, fratura aqui a cervical e desencarna instantaneamente, nem viu. Deixando pais sobreviventes do único filho que era tudo. Eles voltaram para casa, numa cidade pequena, todo mundo conhecia, estavam com eles ontem, aliás, às 12 anos. O único pensamento era se matar. A mãe já saiu do hospital, já se jogou na frente do carro. Para que ver? Católicos, de fé, não só de ir, pessoas honestíssimas, honradas, assim, valiosas, e o povo juntou na casa e eles se revezavam, porque eles presumiam que eles iam fazer isso. E eles já tinham pensado, o dia que não tiver ninguém, a gente toma um veneno, larga o portão aberto, e eles veem o que eles fazem depois, porque não tem ninguém mesmo. Mas não deu certo, né? Porque o povo não deixava. Aí um cara que era espírita da cidade foi visitar, começou a falar, e o Lucas, aí eles descobriram que o Lucas era espírita, nunca falou. O Lucas ia no centro. E aí uma pessoa indicou vir no centro, e vieram no centro, esperando
que a hora que fizesse a ficha, já dava carta para eles. Tipo assim, a máquina da Coca, você Tipo põe, McDonald's. você põe 10 reais, número 3 nem desce existe uma mais, carta rolando. Mostrei Não é minha assim. idade aqui. Falei, número 3 nem existe mais no McDonald's. Aí, e eles buscaram a carta, receberam a primeira carta. O Lucas falou sobre uma toalha que ele tinha deixado sobre a cama, molhada. E a mãe, naquele tumulto, quando foi para o hospital e achava que o Lucas estava bem, ele estava desencarnado. E quando ela chegou, a casa estava cheia. Então ela não viu se tinha toalha na cama ou não, mas a prima dele chegou primeiro, foi que abriu a casa, né? E ela, na hora ali, ela não falou nada, mas depois chegou em casa e falou, Naira, que é a prima, ela faz palestra sobre isso, tá? Por isso que eu posso contar. Tinha uma toalha, sim, tia, eu catei um potinho de sorvete que estava no chão que ele tinha chupado, e a toalha molhada saiu da cama. Nem a mãe sabia. E aí o pai acreditou, mas o pai começou a relutar, que hoje é nosso amigo, o Ilcinho, e eles tinham um trato, quando um não quisesse vir mais, o outro não vinha. Mas ela já tinha acreditado, a mãe, professora de português, né, alfabetizadora e tal. Aí um dia ela falou para o Lucas, manda alguma coisa para o teu pai específica, porque senão ele não vai mais. Aí um dia, numa carta que eu não me lembro, ele escreve assim, eu lembrei isso que ela falou isso na palestra ontem, eu não esqueço das nossas reuniões na Casa Amarela, que para mim não faz sentido nenhum, né? Nada faz mesmo, eu não sei quem é quem. Só que a casa do Wilson da Rose era verde, não era amarela. Né? Eu também não sabia que era verde, porque naquele tempo eu não conhecia eles. Mas tinha uma história, uma vez, a casa era amarela, há muitos anos, quando o Lucas começou a fazer faculdade. O Lucas São Paulino, o pai é palmeirense, pintou a casa de verde. E ele ficou muito bravo, porque a Casa Amarela era a referência dos amigos. Reunião na Casa Amarela. E a mãe só ficou sabendo depois. Aí, quando ele pintou a casa, ficou reunião na ex-Casa Amarela. Então, Casa Amarela era algo só deles. Foi aí que o pai falou, não tem como saber disso. Porque esses detalhes, se eles não lembram, como é que eles vão falar, né? Isso foi provando. E outras. E aí, quem convive, né, a Sabrina sabe das respostas que vêm. De perguntas que não me foram feitas. Internamente... Eu queria que meu ente querido falasse alguma coisa. Pergunte para ele, não para mim. Se você perguntar para mim, eu já sei. Eu não quero saber isso. Então, eu falo 30 segundos por pessoa. Eu leio a ficha, tchau, vai com Deus, Deus abençoe. Às vezes até seco, porque tudo aquilo que a pessoa me conta não vai poder estar na carta depois. A espiritualidade vai ter que tirar, porque senão ela vai linkar uma coisa com a outra. Eu não fico vendo Instagram, Facebook de ninguém. E quando chega a dor da vingança e o desejo da vingança, como que se trabalha isso? O desejo da vingança, eu acho assim, quando a gente diz, a gente vai trabalhar o perdão, não é esquecer a falta, né? Você perdoar para mim é abandonar o desejo de vingança. Então você deixa a vingança e entrega para a justiça. Porque tem justiça, espera-se que tenha, né? Tem justiça para isso. Então assim, eu deixo de fazer com as minhas mãos e entrego para a justiça. Porque o ato não vai ser perdoado, aconteceu. Então, as cartas não vão dizer não faça. Eu não vou dizer não faça. Quem sou eu para falar para um pai, eu vou matar o bandido? Falo, não mata não. Não falo nada. Eu vou conduzir por uma calmaria, mas está dentro dele. Eu não sei como eu reagiria numa dessa. Como eu vou saber do outro? Porque a pessoa foi ceifada de maneira orgulhosa, porque o mal é filho do orgulho, né? Mas, não, você não pode vingar, porque você está na pele dela. Você está vivendo que alguém inescrupulosamente tirou a razão da vida dela. E o perdão, como que vocês olham esse cenário do perdão? Eu sou uma pessoa que eu não aceito muito essas coisas em coisas tão básicas. Imagina se tirassem meu filho de mim. Você vai ter que trabalhar muito o cuidado com o desejo de vingança, né? Porque vingar, você vai fazer um crime sobre um crime, né? É complicado. Depois, hoje não, você está suprido por um sentimento de vingança, está tudo certo, você honrou. Mas nós vamos amadurecendo, vamos evoluindo, somos espíritos, somos imortais, lá para frente vai ter que resgatar isso, arrumar isso. Mas sobre fortes emoções, cada um, não dá.
a gente chama de acidente da razão, né? Se eu te provocar ou criar uma situação ao ponto de você enlouquecer e me dar um tiro, é acidente da razão seu. Foi eu que causei. Você reagiu porque a tua razão falhou naquele momento. Acidente da razão tem um livro, né? Tem um livro, porque a gente chama o suicídio de acidente da razão, né? Deixa eu pôr o óculos que eu tenho que... É o amarelo ali, tem embaixo. É que... O suicídio a gente chama de acidente da razão, porque nem sempre a pessoa queria aquilo. Ela estava motivada àquilo por forças espirituais, transtorno de personalidade, esquizofrenia, né? A pessoa tem... Ele quase não escreveu o livro. Quase. Vamos lá, eu vou achando. Vai falando aí. Então, acidente da razão é quando a razão falha. Então, quando uma pessoa, um pai, que o filho foi ceifado dele, ele perde tanta razão ao ponto de atirar no outro, é uma falha da razão. Ele não faria isso em condições normais. Na sua tranquilidade, na sua índole, ele não faria. Mas ele está fora de si. No mundo espiritual, é tipo assim, foi passional aqui na Terra, é acidente da razão do outro lado. É mais ou menos nesse sentido. É claro que é o mundo espiritual que julga, né? Não dá para eu atirar em alguém e falar que eu estava fora da razão. E nós estamos falando de coisas reais que... Não dá mesmo? Não. Para atirar em alguém e falar que você estava fora da razão? Não, porque é a consciência que registra, né? A gente aprende no Espiritismo que não é Deus que te pune, que te condena, é a tua consciência. A lei divina está gravada na consciência. Então, entre você e tua consciência, Deus sempre vai ser amor. Deus ama o bom, o ruim, o orgulhoso, o assassino. O perdão está na mão de Deus ou está na nossa mão? Na nossa mão. Deus não perdoa e nem ama. Deus é o amor. É como... tem um livro aqui. Por exemplo... eu ia falar Deus. dele. Isso aqui é o livro do luto que vai sair. Mas assim, Deus é amor. Ele é o amor. Isso aqui é um livro. Esse livro ele não sai por aí livrando. Vamos conjugar um verbo que nem existe, né? Criar um verbo e conjugar, ele não sai livrando. Como o celular não sai celulando. Ele sempre vai ser livro, instrução. Deus é sempre amor. Sempre. É o amor que atua dentro de nós, que supre, que mantém tudo, todas as leis imutáveis, onisciente, onipotente, ele sempre vai ser isso. E quem não consegue perdoar? Então, assim, ele não sai amando, ele é o amor que supre. Entendeu? Então, da mesma forma, ele não sai perdoando, porque ele não foi atingido. Ele não foi afetado, ele é o amor. Então, os filhos de Deus, é o Espírito, né? Somos imortais. Não dá para ser eterno, porque eterno é só Deus, né? Que não tem começo nem fim. Somos imortais. Então, os filhos dele, ele sabe que se não for nessa vida, vai ser na outra, vai ser na outra. Nós vamos querer crescer, nós vamos querer nos melhorar. Né? Daí que a pena de morte não tem muito sentido. Você tira a pessoa do corpo, você deixou ela livre. E como que a gente aprende a perdoar? Perdoar é trabalhar o desejo de vingança, diminuir ele. Não é, porque perdoar não é Alzheimer, esquecer o que aconteceu. Ai, deixa para lá, isso é fraqueza. Eu vejo muita gente dentro da doutrina espírita dizer assim, ai, a pessoa foi assassinada ou estava numa situação em que, por um erro dos outros, por uma falha, por um problema que podia ser evitado, a pessoa desencarnou um monte de gente. Ah, nós não entramos na justiça porque a gente não sabe das outras vidas. Ah, tá de brincadeira que falou isso para mim. Então assim, tô tranquilo, então não precisa de polícia. Os bandidos saem matando, só morreu porque é de outra vida. Não, isso é o orgulho. Se eu quiser te matar agora, eu mato. Isso não está programado, pegou um revólver e te atirar. O meu orgulho faz isso. Então não tem que jogar para Deus isso, e nem para a lei divina, nem para o karma. Uma coisa. Ninguém vem na Terra para ser assassinado. Porque se eu vim para ser assassinado, o assassino está cumprindo ordens de Deus. Então ele não é culpado de Deus. Então não vamos prender não, porque ele está mais crente que eu, porque ele obedeceu a Deus. Tá mais crente, então tem que ser razão. O assassino é um orgulhoso, como o ladrão é um orgulhoso que não quis trabalhar igual aos outros. O assassino é aquele que quer se mostrar melhor que os outros, eu mando, eu faço, eu faço a lei. É orgulho. Quem vai por um assassinato causado por alguém foi antes do seu tempo. Isso não quer dizer que a pessoa vai ficar mal, que ela é vítima do outro lado. Ela é vítima, mas
você faz interrompido. essa questão de você, da psicografia em outros locais? Porque você está aqui falando, e aí eu já estou pensando nos casos que vêm, e aí agora não tem como eu não pensar. Eu sempre falo dela, que é a da Jane. Né? O filho dela foi assassinado, na verdade ele protegeu a noiva, o padrasto dela foi matar a mãe dela, ele matou, e se matou depois, mas ele foi atirar na filha e ele se jogou e 2 horas e 40 minutos para ser socorrido. SAMU foi lá, abriu a porta do elevador e pediu RG para ele, menino. Pediu RG para o cara baleado no peito. Aí o APM foi lá, abriu a porta do elevador, pediu RG também para ele, mas era porque ele era moreno, né, num condomínio de luxo. E é uma pessoa que a dor consumiu ela a um grau, que ela já teve câncer, tirou o seio, já operou a cabeça também. Como que você faz para psicografar em outros locais? Eu iria amar. Para fazer sessões em outros lugares? A convite, ela tá lá. tem que ter um grupo, né, espírita de preferência, que entenda esse trabalho, que nos convide, nós vamos analisar para acolher essas pessoas. Mas, nesse caso, não é karma, é despreparo de quem atendeu. É desleixo despreparo, preconceito, é uma série de erros que serão contabilizados na conta destes, óbvio. Tá? A lei divina não perdoa nada no sentido de deixar passar, é tudo cobrado, né? Porque quem está para proteger, e estuda para isso, tem formação para isso. Então a criança sabe disso. Então, quando a gente vai psicografar em outros lugares, é a convite. A gente não pode garantir quem vai escrever carta, falar, de repente ela vai e não recebe. Não sei. Depende do ente querido dela, querer ou não, estar pronto ou não, ter merecimento, muitos fatores. Mas, entendendo esses aspectos da desencarnação provocada, né, de vez em quando, sobre as mortes coletivas. Depende da morte coletiva. Se o piloto causou, se o mecânico do avião não fez direito, não tem a ver com Deus. Deus deixou. Mas Deus aí agora eu vou dar uma de que familiar, mas Deus tudo. poderia ter evitado. Aí eu vou dar uma de familiar de vítima. Poderia. Mas, não é. Mas Deus não faz. Ele não trabalhou 6 dias, descansou? Já está trabalhado a parte de Deus. Ele não vai fazer nada depois. A gente que quer que ele faz. Está na Bíblia. Trabalhou 6 dias, criou tudo que existe, descansou até sempre. Ele não está fazendo mais coisas. Jesus veio depois, meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Já mudou a Bíblia, é bem aí. Tinha 6, agora o outro falou que ele trabalha. É bem confuso. Qual livro que você indicaria, por exemplo, que eu poderia falar assim, eu quero mudar um livro seu para a Jane? Qual livro? Fé no Futuro. Esse livro no capítulo 14, né? Fala do Bruninho. O Bruninho foi espancado por 19 pessoas, um menino que mal saía de casa, e escreve para a mãe, e as pessoas em torno falavam sempre assim, ela sofria bullying entre as outras mães, porque ela estava na justiça brigando, e eles achavam que não, porque isso não é certo, que as pessoas querem ser boazinha, né? É boazinha quando não é teu filho, depois nós vamos ver se vai ser. Aí ela sofria e ela firme, botou todo mundo na cadeia e ponto. Ela tem a falta do filho? Tem, mas ela fez a justiça valer, ela lutou. Então aqui nesse livro aí, está a história do Bruninho. Para ele fazia diferença estar preso ou não? Na construção espiritual dele, nada. Mas para a mãe era importante. Porque quando você livra, quando o Bruninho é feita justiça por ele, não é por ele, é por todos os outros que estão na terra que estão protegidos desses bandidos. Porque se eles estão soltos, vão fazer mais. Então, nós temos que ser pessoas coerentes com a vida. Não está certo. Tem direito de lutar para o seu ente querido? Vá lutar, é o que eu oriento. Eu não vou orientar alguém, vai lá e revide, faça o mesmo. Eu não vou fazer isso, porque eu não acho isso certo. Porque aquele que se vingou tem mãe, tem pai, você vai fazer uma outra família fazer o que você está sofrendo, por causa de um safado. Eu vou agora falar dos casos que veio aqui para o podcast e vou falar para você ir me indicando livros. Se você falar que é o mesmo, ok. Eu vou falar do caso do Regis, que é a maior chacina do nosso país. Ele perdeu a esposa dele e as 3 filhas. As 2 filhas mais velhas e a esposa foi abusada e assassinada. E
O pedreiro, né, que é assassino e pedófilo, disse que só não estuprou a mais nova, de 8 anos, porque estava cansado. Ele é evangélico, não é, mas eu gostaria de indicar um livro para ele. Qual seria? Esse aí. Esse aqui também. Fé no Futuro, que ele fala do crime, de buscar justiça. Todos os livros vão falar do mundo espiritual. Esse livro, qual que está aqui? Acho que está com você. É o segundo aí. O segundo de cima para baixo, gente? Esse aqui está no meio, na verdade, né? Esse aqui, Amor na Eternidade, ele começa com um capítulo em que aqui nós estamos falando dos espíritos, tá? O menino que foi baleado e como ele ficou no mundo espiritual. É claro que essa família, essa mulher, as filhas, foram acolhidas, o corpo delas foi alvejado, elas saíram do corpo doente, permaneceram vivas, sem manchas, sem sofrimentos, tá? Isso é o mundo espiritual. Esse livro nós estamos falando que fica na Terra, o Fé no Futuro, entendeu? Aqui está falando como ela chegou. Porque para a gente ter uma certa paz, primeiro, né, Sabrina, é entender como eles estão. Pensa o seguinte, eu falo o seguinte, tem uma enchente, está subindo a água, ou incêndio, pegou fogo na casa. O que você vai salvar primeiro? As pessoas, os animais. Depois de colocá-los seguro, aí você vai ver se dá para salvar a televisão ou qualquer outra coisa. A mesma coisa, depois de você entender que seu ente querido está vivo e bem, você tem mais força para cuidar da parte física, da parte de polícia, parte de justiça, entendeu? Porque antes você não tem força nem para sair da cama. Então é importante entender como elas estão, para está guardadinha no cofre de Deus. Quem acredita que está dormindo, tudo bem, porque dormindo é vivo. Exatamente. Tá bom. Se Deus está cuidando, tá bom, mas você tem uma parte, porque o enlutado, cujo ente querido partiu por um crime, ele não tem paz. Porque ele tem que trazer justiça, ele sofre, as coisas erradas que acontecem. O luto é um luto intensificado sem paz. Porque a paz vai acontecer quando honrar colocando o outro na cadeia. Então, essa luta acontece dentro do enlutado. Porque o luto é variado. Você pega 2 mães e pais que desencarnaram de câncer, é diferente. Não, o luto. Completamente O diferente. tempo que conviveu, a personalidade que tinha, a intimidade que tinha, a falta que faz, esse tipo de coisa. Então, varia muito. Agora, quando o caso é assassinato, tem muitos agravantes aí para a pessoa ter que viver, que não cabe julgamento de quem está fora. Nem Jesus julgou, porque quando perguntaram para Jesus, mostrar a moeda que tinha a cara de César, falou, olha, colocaram o César na moeda, ele falou, dê a César que é de César, que a matéria fica para ele, o espiritual fica para mim. Ele não falou que estava errado ou certo, ele não condenou. Por que as pessoas condenam sem ter vivido? A minha função é conduzir as pessoas para Deus, ter paz. Mas eu digo uma coisa, Jesus disse assim, buscai primeiro as coisas do céu e sua justiça, e o mais será acrescentado. O que tem no céu? O céu tem paz. Que seria esse daqui. O céu tem paz, sim. O céu tem paz. Então, quando você deve pensar no céu, é paz. Você tem paz. Então, busca primeiro as coisas do céu. A paz e a sua justiça. A justiça que traz a paz. Quando é que você vai ter paz num assassinato? Quando a justiça for feita. Então, está dentro do Evangelho. Tem que buscar, tem que correr atrás, tem que ter advogado, porque é direito. Porque quando o seu filho, o seu marido, o seu ente querido, não vai voltar nesse corpo. Mas você está fazendo um serviço social, protegendo os outros para que não vivam as mesmas coisas. Mas você é espírita. Eu estou falando de justiça, de uma constituição, de um direito humano. Sim, a gente está vivo aqui também, né? A gente está aqui, a gente está vivendo. Então, se uma pessoa invadir a minha casa, colocar a minha família em risco, eu assisto e vou ficar em oração? Eu não vou fazer nada. Eu falo, peraí, meu irmão, tenha calma. Se eu tiver um pau, arma eu não tenho porque eu não uso, nem sei usar, mas assim, um pedaço de pau, eu farei, com certeza farei, depois nós vamos resolver isso aí. Porque é o instinto de conservação, de proteção familiar. Agora, condenar sem ter vivido é muito fácil. É facílimo.
Eu vi aqui agora um olhar sobre as crianças, eu lembrei da Kátia Goulart, que perdeu o filho dela também. Perdeu não, né? Como que tem que falar? Devolveu. Mesmo assim é dolorido, né? Eu não quero devolver, não. Devolveu porque parte do princípio que o filho é assim, nós somos o espírito que temos este corpo. Quando a gente fala assim, o meu espírito, você é o corpo. Se você é o corpo, você morre, porque o corpo morre. Então, assim, é o meu espírito, eu espírito, meu corpo. Eu espírito senti o Espírito de Deus. Eu espírito. Então, assim, eu espírito. Eu sou espírito, esse é meu corpo. Porque senão diz assim, ó, quando meu corpo dorme, meu espírito sai. Você é o quê? Não tem um terceiro? Não tem. Não tem. Você é a alma e a alma vive em Deus. Ponto. De qualquer jeito, qualquer religião, a alma vive em Deus. Exatamente. Nenhuma religião fala que a alma contradição. morre. Não tem nenhuma. Agora, as explicações de cada um não é o mérito, mas assim, então, esses livros tratam da vida que continuou. Então, a criança, o corpo é infantil, o espírito tem uma consciência. Então, para essas mães que devolveram crianças num crime ou não, a vida continua para esse espírito. Então, eles estão num bom lugar porque eles não fizeram nada errado. O filhinho da Kátia foi também, assim, nacionalmente aí divulgado. Ele tinha 12 anos, se não me falha a minha memória, é 12 anos. O próprio tio, o padrinho, abusou e depois deu um tiro na cabeça do sobrinho. E, enfim, 10 anos buscando justiça. Nós temos feminicídios, que eu recebo cartas. Caso que falamos ontem. Muito feminicídio. Hoje em dia... Qual seria para o feminicídio desses livros? Para a vida espiritual, para falar de onde a pessoa vai, todos. Mas o que fala de crime é o fé no futuro e amor na eternidade. Esses dois aí que você está aí. Esses falam de crimes. Gente, então, todos os enlutados, vocês têm que ter esses 2 livros aqui. Esses aí, do origem do programa, que sim. Entender esse processo. Mas a doutrina espírita, o conhecimento que a gente tem, ele não faz pessoas fracas. Ele te ensina a seguir com a lei. E quando a lei falha? Tem uma lei acima da lei. Tem que ter. Né? Hoje, uma coisa importante que os pais do Bruninho usaram era a mídia. A mídia força a justiça. Com certeza. Tá? Aí fala assim, a pessoa atirou, mas não teve intenção. Prove. Você tem advogado para isso. Eu não estou aqui para ser advogado de ninguém. Prove. Posso mostrar isso aqui que eu gostei? Aqui, Pode, esse é o primeiro do Gabriel. A esperança além da vida, a vida sempre continua. É lindo, é o mais divulgado, mais vendido, mais lido. Esse livro tem mais... Eu não sabia, não. De 500 mil vendido. Ó. Esse livro é muito... O volume número 1 está aqui. Ele é volume 1, é a história do Gabriel, né? Esse daqui? Esses são frases do Chico Xavier comentadas pelo mentor espiritual Dimas. Não é do Chico, é do mentor. São frases dele que ele mais usava. Tem uma frase do Chico que a gente gosta que é: embora ninguém possa voltar atrás, fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É dele? É dele essa frase. Eu não sabia que era dele, não. O Chico disse para o sobrinho dele quando aprontou lá com o Chico. Eu não sei, isso é um não sei perdão. nada desse universo. Isso é um perdão. Isso é um perdão, né? Embora não... Você pegou os livros, você devolve, fazendo favor? Devolvo. Só do luto não, que eu quero que você fale um pouquinho mais dele. Falando da espiritualidade, aprendizado é eterno. Fala desse livro. Deixa eu falar dos seus livros. Esse livro aí, ele fala sobre viuvez, né? Os espíritos falando para os viúvos da terra. Está liberado o casamento. Putz, vai casar lá em cima também? Não, está liberado aqui. Não, lá não casa não, Quem né? Quem está aqui pode porque continuar. Marido dá muita dor de cabeça. Não, pelo amor de Deus, a gente vai pro céu e ainda tem que casar? Não precisa. Lá não precisa casar, né? Não. As uniões são de afeto. Sem... Viúvas, vão viajar. Vão viajar, vão gastar dinheiro viajando. Eu vou te dizer que a viuvez é extremamente dolorida. Nós temos mais viúvos buscando cartas dos seus maridos e esposas do que filhos. Sério? É intensamente, porque você cria filho para o mundo.
Eu e não fica concordo com essa feliz. frase. Teu filho vai para faculdade, você fica feliz, ele namora, você fica feliz, você tem um neto, você fica feliz, ele casa, você fica feliz. Só que cada estágio desse, você perdeu um pedacinho dele. Até ele ter filhos e os filhos serem prioridades, você é quando der. Eu não concordo com essa frase. Gente, Só que mas é a pura o marido, a esposa, você cria para você mesmo. Envelhecer junto, quando gosto, falando, né? Para envelhecer junto, para um cuidar do outro. Então, assim, para não incomodar os filhos. E quando um desses não está. Ontem eu atendi um caso então, isso aqui é de casados, esse 64 anos de casados. Isso daqui é para os casados, então. Deus jamais separa para um aqueles amor que se amam. São cartas do Gabriel. Esses livros são lindos. Esses livros, eles provam que a vida continua. O Gabriel te convence, porque são as cartas, os textos que ele escreveu para ajudar os pais a acreditar. Então, demorou 10 anos esses 2 livros, são cartas, né? E eu vou falar de novo, ele é lindo, esse Gabriel. Ele é lindo mesmo, e o que ele escreve também. Então, o Gabriel, ele te prova aí que a vida continua. Esses livros são perigosos, para quem não acredita, né, Sabrina? Eles vão te induzindo a crer com substância, assim, de verdades, não é ilusão, não. Todos os livros do Gabriel, os personagens, vamos chamar assim, que participam, são pessoas que estão aí porque a família permitiu. Esse Comunidade dos Apóstolos são parábolas do Evangelho comentadas, escritas pelo Dimas, né? É lindo esse livro aí é Jesus puro. Parece que a gente está... Eu falo que a gente sente até a areia do deserto no meio dos dedos quando você está lendo, porque ele te põe muito próximo do Evangelho. É lindo, lindo, lindo. Você sente Jesus assim, parece que está ouvindo o diálogo mesmo, que o Dimas põe a conversa de Jesus com Pedro em primeira pessoa. Né? Tem uma conversa de Jesus, de Pedro e Maria, sobre a saudade, que Pedro pergunta para Maria: mãe, por que tanta saudade de Jesus? E Maria responde: a saudade é fruto do amor que ele plantou em nós. É lindo. São diálogos muito vividos assim. E depois o luto. Agora fala desse livro. Esse livro é lançamento, o luto aqui. O luto é o período mais difícil da vida da pessoa, né? É um aprendizado. O luto não acaba e a dor não diminui. A pessoa é que cresce, vai se fortalecendo e fica maior que a dor. Tanto é que quando chega uma data de aniversário, a data da partida, a pessoa fica triste, ela volta na mesma dor, está igualzinha. Então a dor está lá. É a gente que cresce. O luto é um período de aprendizado. E dentro do luto está tudo bem não estar bem. Você não tem que estar preocupado que o outro está achando que você está na cama, que você não está bem. É o teu momento seu. Quem está do lado que tem que aprender a conviver com o enlutado. O enlutado só tem que cuidar da própria dor. E é muito comum, quando há uma desencarnação a partir de alguém, os amigos desaparecem, né? Porque as pessoas de fora não sabem lidar com o enlutado. Como é que eu vou te convidar para uma festa igual eu fazia antes? Se eu não sei se você está bem. Pode parecer uma ofensa, como pode parecer uma lembrança. Então, esse livro ensina a gente a lidar com o enlutado, ensina, né, palidamente, porque tem muito mais assunto que isso, o enlutado lidar com aquela situação. Ele vai sendo conduzido a entender, né, que não é culpa de Deus, não é falha de Deus, né, que existe vida, que existe comunicação, que existe... o luto de uma criança diferente do luto de um adolescente, como de um mais maduro, como do idoso. Porque a gente fala assim, quando a pessoa está muito idosa e está muito doente, Deus podia lembrar, né? Ela podia descansar. Os novos não precisam descansar. Eu quero ver se quando a gente tiver... Como eu tenho medo de morrer... quando tiver velho, se a gente vai pensar da mesma forma, né? Eu quero ficar doente mesmo. Eu morro de medo de morrer. Eu não quero morrer, não. Eu posso deixar... Mas você não morre? Eu não quero descansar, não. A gente não morre, mas eu não quero ficar aqui Chico mesmo. Xavier disse que a única coisa que nós não conseguimos fazer é morrer. Mas eu quero ficar aqui mesmo, assim. Aqui, nessa aqui mesmo. Eu não. Não, não. Não? Nós estamos de passagem. Chega um tempo que o próprio organismo... A gente vê idosos muito avançados, falam, eu estou cansado, eu quero ir embora. Vai para onde? E sabe, falando de prova que a vida continua, né? Eu lembrei de uma muito interessante. Quando uma pessoa está próxima, o corpo está morrendo, né? Muito idoso, e a pessoa começa a chamar o pai, a mãe, que já foi há muito tempo. Aí as pessoas falam, está variando, né? Está tendo alucinação, é da medicação. Não é mais crível aceitar
que os familiares que foram vêm buscar os seus amados, o espírito daquele amado. Não é mais crível. A ciência está provando hoje, e daqui a uns tempos vai estar tão claro essa prova, que tem ciência trabalhando, Mas que eu a vida acho que está continua. realmente chegando esse É necessário. entendimento. É necessário porque você quer ensinar o teu filho a ser moral, a viver uma vida justa, e saber o que ele faz vai ter retorno. Ensina que a vida continua. Porque se você fizer, você vai encontrar. Eu sei que tudo que eu fizer para alguém vai retornar de alguma maneira para mim, então eu não vou fazer. Aí eu posso me vingar do ente querido, ir lá e tirar a vida? Pode. Pode. Porque, por exemplo, a pessoa tirou a vida da filha Sabrina, da Catrina. Ele vai pagar na outra vida, ou nessa, ele vai também tomar um tiro? Não necessariamente. Porque o tiro que fez ela passar para o outro lado da vida, talvez ela nem sentiu, porque foi instantâneo. O cérebro nem raciocinou aquilo. Então Ela falou, eu acho que... Ela não sofreu o que a gente imagina. Só que a dor que é contabilizada na dívida do assassino é a dor dos pais, dos familiares, dos amigos, de quem assiste o podcast e se revolta. Porque a gente não pode viver, não é para viver revoltado, é para a gente assistir os podcasts, esses assuntos, e entender que nós temos responsabilidade social. Tá? E que a gente não tem que espalhar, isso não é espalhar revolta, isso é mostrar a realidade. Porque tem gente que não quer se comprometer com nada. E é mais fácil dizer assim, é a vontade de Deus. A vontade de Deus... Deus não quis que uma menina de 16 anos fosse que ele, sendo amor, vibre amor por toda parte. Essa é a vontade de Deus. É a lei de justiça, amor e caridade, que é a base do Espiritismo. Essa é a vontade de Deus. Porque é fácil falar, né? A vida a pessoa não tem contato com... eu não gosto dessas coisas, mas essas coisas acontecem. Com certeza. Aí a gente fala, a gente só vê na televisão. Hoje eu recebi a notícia de que um rapaz foi estrangulado por outro. Aí o cara me falou, nossa, a gente acha que isso acontece na TV. Não, isso acontece na vida humana. Exato. Então, espíritas, não espíritas, religiosos, não religiosos, entendam que nós, mesmo sendo materialista, nós não temos o direito de tirar a vida do outro. Com certeza. Nós não temos isso. E quando age de maneira imprudente, maldosa, orgulhosa, vai ter um retorno. A pessoa tirar a vida de alguém, erradamente, óbvio, e nunca for descoberta, passar impune aqui na Terra, não passará da lei divina. Não passará aqui na Terra. Eu vejo essas bagunças que existem no cenário do mundo, de maldades e corrupções, não vai passar despercebido. Porque a lei do retorno devolve. Esse livro não está pronto ainda. Domingo agora, já está, né? Chega amanhã. Eu tô com umas ideias aqui. Eu vou deixar eu vou comprar uns livros aqui. Porque eu vou deixar lá no podcast, eu vou sortear. Esse livro é importante. Esse livro serve para não espíritas, para todos que passam pelo... Luto é luto. Luto não tem religião, não tem crença, é luto. Luto é luto. O luto é isso. É esse entendimento que a gente tem. Lê um trechinho para nós, que eu vou... Peraí. A gente vai encerrar, tá, gente? Aqui, peraí. Eu vi aí, Nilton. Viu nada. Eu vi. Gente, a oração... Peraí. Depois vocês voltam um pouquinho, dão uma ligada no Nilton, 5 segundinhos antes dele pegar o livro. A oração é o bálsamo que acalma os que choram e alimento que sustenta os que despertam na vida eterna. Um dia a gente vai despertar. E a oração é o nosso caminho. Eu vou pedir só para a Sabrina colocar um pouquinho mais para cima, do lado do celular, do lado para cima. Aí, Nilton, obrigada. Obrigado eu. Espero ser útil. Foi muito mais do que útil, porque ajudar os enlutados, os familiares de vítimas, é algo que, infelizmente, a gente não vê as pessoas tendo empatia, né? As pessoas acham que assim, já faz um mês, já faz um ano, a pessoa ainda está falando, já faz 2 anos a pessoa está falando, já faz 10 anos a pessoa está falando. Sim, vai falar eternamente, filho é filho, né? Eu vejo a Kátia, né? Que as pessoas falam, nossa, mas já faz 10 anos ela ainda está falando.
Sim, ela ainda está falando. Minha avó chorou 46 anos um aborto. É cada um. Eu acho que a gente não tem que passar pano para ninguém. Nós temos que ser solidários, sim. Nós temos que compreender, sim, usar a empatia, sim, se pôr no lugar. Não está fácil para ninguém. É só se colocar no lugar, se fosse meu filho, se fosse meu marido, se fosse minha esposa, como é que eu agiria? E não é para estimular a revolta, Não, de jeito nenhum. mas é o entendimento que busca a justiça e exigir a justiça. Obrigada, Nilton, novamente. Obrigado, eu. Alguns acreditam que a morte é o fim, outros acreditam que ela é apenas uma passagem. Mas existe uma verdade que nenhuma crença consegue mudar. Quando um crime tira uma vida, ele também muda para sempre a vida de quem fica. Que este episódio, ele nos fortaleça, não tem problema não, o Lucas corta, tá? Que este episódio não fortaleça apenas a nossa fé ou a nossa dúvida, mas ainda, eu não estou conseguindo ler. Aí, aparece aí? Ah, então tá, vou começar pelo... Que esse episódio, daqui, eu vou começar de novo, eu vou ler. Tá lindo, fica lindo. Minha vista ela vai embaralhar, porque aqui é um grau, aqui é outro grau, aqui é outro grau, entendeu? Ele tem 3 graus aqui. Ele arruma. Na verdade, eu vou ler. Como eu falei, a gente está em outro estúdio, então a gente está aqui no centro. Eu vou ler o que eu escrevi, tá bom? Alguns acreditam que a morte é o fim, outros acreditam que ela é apenas uma passagem. Mas existe uma verdade que nenhuma crença consegue mudar. Quando um crime tira uma vida, ele também muda para sempre a vida de quem fica. Que este episódio não fortaleça apenas a nossa fé ou a nossa dúvida, mas acima de tudo a nossa humanidade. Porque nenhuma mãe deveria enterrar um filho, nenhum pai deveria aprender a viver com o vazio. E nenhuma vítima deveria ser reduzida a um número de um processo. Porque entender sobre um crime é um passo para combater. Tchau. Pronto. Vai ter pergunta?